bichinho aqui. Olha aí, apareceu aqui no YouTube. Que massa. Como assim? Ó, já viu aí? Nem mandei o link? Aqui apareceu. Em live no YouTube, né? É bem simples. Eu vou mandar agora o link aí para vocês pelo... Eu já peguei. Só que assim, você já pegou? Ah, então tá ótimo. Maravilha. Porque é só vou mandar clicar. Ô, Simária, se você quer deixar a sua câmera de lado, é só você colocar o celular de lado. Sim. Eu acho que ficou melhor, que aí a gente te escuta melhor por aqui. Eu disponibilizei lá para você no... Olha aí, apareceu aqui no YouTube. Que massa. Só que assim, tô mandando. Só que assim, no YouTube é meio... Acho que tem uns 20 minutos de delay. Eu vou até... Segundos, desculpa. Live no YouTube, né? É bem simples. Eu vou mandar agora o link aí para vocês pelo... Eu já peguei. Assim, você já pegou? Ah, então tá ótimo. Maravilha. Porque é só clicar. Também já tô com o link. Tá, como é que eu faço eu já vou colocar lá no meu também para a gente iniciar, então. Eu coloquei. Oi? Só que eu coloquei o link do Zoom no Instagram para o pessoal acessar. Aí é melhor mudar, não? Eu acho que é melhor deixar no YouTube, porque aí a gente não tem pessoas que entram aqui, porque então, eu vou ter que ficar, tipo, cancelando câmera de todo mundo. Isso. Deixa eu mudar aqui, então. Deixa eu avisar para o pessoal aqui. Ai, meu Deus. Só tem um delay lá, né? Mas tá bom. Mas aí para eles não vai ter diferença. Não. Acho que é bom. E é bem simples de fazer isso, viu, Bia? Para você fazer depois também aí. Suas. Depois não é difícil, não. Vou querer saber depois. Deixa eu só gravar uma story aqui pro pessoal. Deixa eu só... Como é que eu entro pelo Instagram aqui? Eu tinha que ter a senha, né? Quem colocou a senha do Instagram pro celular? Eu consigo acessar pelo meu Facebook. Pessoal, a live de hoje é com a Priscila Gambale e a professora Simária. E a gente já está online lá no YouTube. É só arrastar para cima que vocês vão ter acesso à live agora mesmo, tá bom? E aí, pessoal, podemos dar início, então? Deixa o pessoal entrar, né, eu acho. Sim. Eu já vou ligar aqui também na live do... Gravei no meu perfil pessoal. A live de hoje vai ser com a professora Priscila Gambale e também com a professora Simária. E a gente já está online lá no YouTube da professora Priscila. É só você puxar para cima que você vai ter acesso à live da gente. Então, corre que a gente já vai começar. Tentando entrar pelo outro computador aqui. Não está transmitindo ainda não, né? Ou já? Oi? Eu já coloquei aqui, mas estou esperando o pessoal entrar. Aqui, eu vou sair do celular. Só para quem está entrando aí, pessoal, eu deixei disponível lá no link da bio, para vocês também, para acessarem pelo YouTube, tá? Então, aqui eu estou só com o celular na frente, como a gente está praticamente numa mesa redonda, então eu achei melhor passar lá pelo YouTube para vocês, tá bom? Então, tem lá no link da bio, mas vocês podem acompanhar aqui também. Eu acredito que vai conseguir chegar bem aqui o som. Eu coloquei um microfone aqui, espero que dê tudo certo. Simária, em qual que você vai ficar? Eu fui no computador mesmo, eu consegui aqui. Aí eu vou sair aqui da... O computador dela, para mim, aqui está travado.
Então, para mim também. É melhor ficar pelo celular. Eu vou desligar o computador daqui. No celular tá melhor, Simari. Vamos. Qual tá melhor, meninas? O celular. Celular. Vou deixar no celular mesmo. Pessoal que está entrando aí, então, a live de hoje é sobre a questão da educação durante a pandemia, né? Então, a gente vai discutir aí sobre alguns pontos relacionados a isso. Eu acho que é um assunto bem polêmico, né, para hoje e para esse período que a gente está vivendo, né? Então, são várias questões aí que nós vamos abordar durante a live. Estamos com a professora Simária, tá? E também com a Beatriz, do Bioeducação Digital. E vamos falar bastante aí sobre educação associada com tecnologia também, que a Beatriz já aborda já há um tempo, tá bom? Então, é isso. Podemos começar, Simária? Sim. Já estou mais tranquila agora. Deixa eu só avisar o pessoal aqui no Instagram. Pessoal que está entrando agora na live aqui no Instagram, a gente está ao vivo lá no YouTube da professora Priscila Gambale. E por lá vai ficar muito mais fácil de você assistir. Então, a gente já disponibilizou o link lá na nossa bio. É só você entrar na bio e acessar a live que está acontecendo no YouTube. Assim a gente pode conversar por lá. Vocês podem mandar todas as dúvidas de vocês e vocês conseguem ver a tela toda sem problemas. Combinado? Entra lá no link da bio. Então, pessoal, hoje o que eu queria abordar aqui, eu chamei essas duas grandes mulheres, adoro, né, poder trazer mulheres e a gente debater todo esse assunto em relação à educação durante a pandemia. A minha ideia é falar um pouco dos desafios, né, e das vantagens que nós temos aí enfrentado durante esse período para a questão da educação. Então, eu trouxe a Beatriz, super mulher que eu admiro, né, que trabalha lá no Bioeducação Digital, ela que é uma grande inspiradora de muitas pessoas por aí já em relação à educação associada com essas questões de tecnologia, e a Simária também, que é uma mega profissional, professora lá de Minas Gerais. Então, assim, eu achei que ficou bem legal, porque a gente tem o pessoal do Nordeste representado pela Beatriz, de Minas Gerais, e eu vou falar um pouquinho da minha experiência também aqui no Paraná em relação a essa questão da educação durante esse período de pandemia aí que, assim, virou, né, de tudo, virou aquela bagunça, né? De um dia para a noite, a gente teve que mudar uma série de metodologias aí para atender os alunos, né? Então, acho que isso daí é bem interessante. Eu queria que vocês se apresentassem um pouquinho. Primeiro, a Beatriz pode falar um pouquinho sobre o que ela faz, né? E depois a Simária, tá? Para a gente dar continuidade à live. Primeiramente, eu queria agradecer imensamente pelo convite. Você sabe que eu super lhe admiro. É uma pessoa que admiro muito, eu acompanho o trabalho já faz algum tempo. E estar aqui com vocês duas, para mim, é realmente uma grande honra. Como a Priscila falou, me chamo Beatriz Moraes, sou da Bioeducação Digital, fundadora da Bioeducação Digital, e também diretora, né? Lá na Bio, a gente trabalha com educação digital, a gente trabalha com divulgação científica, onde promovemos congressos, cursos e diversos outros conteúdos de forma digital, porque a gente acredita que o digital, ele, mesmo que seja no celular, no computador, ele chega para unir as pessoas, né? Ele facilita muito o conhecimento, ele facilita muito a educação para muita gente. Então, trabalhamos dessa forma desde 2016 já faz um tempinho, mas estamos aí se renovando a cada dia mais. E esse momento de pandemia veio para até a gente que já trabalhava digitalmente, a gente também está se renovando. Então, está sendo muito legal. Muito bem. Simária, fala um pouquinho sobre você, né? O seu trabalho em Minas. Eu não cheguei a te perguntar, então vai ser novidade para mim também. Se você é da rede pública, se você é particular, eu acho que é importante também, porque isso daí, né, ao longo da live, eu acho que a gente pode falar, tem uma diferença, né, para essas questões. Sim, eu sou Simária Soares, sou professora de biologia, sou especialista em meio ambiente, saneamento e meio ambiente, também em educação à distância,
pela UFSC, ó, já tive um pezinho aí no Sul, e também tenho mestrado em educação. Eu trabalho com ensino de biologia, né, sempre, e trabalhei 15 anos pela Universidade Estadual de Montes Claros, e agora eu estou só na rede particular, no ensino médio. Eu sou professora de ensino médio de biologia. Eu tenho um canal, né, no Instagram, que é o @soaressimaria, que é voltado para a educação, uma forma de universalizar, né, de tentar democratizar a educação de forma gratuita, né, para os alunos de todo o Brasil, e tem também seguidores de fora também, que a gente busca informar, né, um pouco da biologia de uma forma mais acessível, né, para as pessoas. Muito bem. Pessoal, eu queria agora começar a falar um pouco sobre esses grandes desafios que nós temos enfrentado nas últimas semanas, né? Como profissionais aí da área de educação. A Simária, ela tinha preparado já aí um pouquinho, né, de alguns desafios. Eu queria que ela começasse a falar sobre esses desafios e um pouco da experiência dela, né, na rede de Minas Gerais. Até conversei um pouco com ela antes, ela ainda não começou de fato, né, nas aulas, nessas aulas que a gente chama de hoje, elas são chamadas de aulas remotas, não chega a ser um ensino, não é um EAD, né? Apesar de muita gente estar falando, agora as aulas viraram EAD, não é EAD, são aulas remotas, é bem diferente do estilo EAD mesmo, né? Mas eu queria que você falasse um pouco desses desafios que você já tinha colocado, e aí depois a Beatriz pode falar também como ela enxerga esses desafios, principalmente porque ela ainda é aluna ali na UFRPE. Eu queria saber um pouquinho de como que está lá também. Eu acho que isso daí é bem interessante para o pessoal. Então, quando você fez a proposta, Priscila, para a gente discutir esse assunto, eu conversei com alguns professores e que já tinham iniciado com esse ensino remoto, né, que, como você bem falou, é um ensino remoto emergencial. Ele veio não para substituir a educação presencial, mas para nos aproximar dos alunos enquanto esse período de pandemia. Então, tem muitas questões, né, a esse respeito. Eu vou falar algumas delas bem rapidamente, e ao longo da discussão a gente vai abordando algumas coisas. Primeiro, é que todas as pessoas estão com acesso à internet. Então, os pais, né, os profissionais, os filhos, todos têm que acessar a internet em casa de alguma forma para desenvolver um home office ou para desenvolver suas atividades escolares. Isso sobrecarrega a internet. Então, faz com que a internet fique mais lenta. Outra coisa, às vezes a falta de tato, de habilidade, de formação específica para o uso da internet, né, das mídias de forma geral. Isso dificulta também o acesso. Agora mesmo, a gente testando aqui, eu tive dificuldade porque o meu computador não funcionava. Então, estou acessando aqui pelo celular, que as atualizações são diárias, né? Então, isso facilita muito. Outra coisa é que muitas pessoas acessando ao mesmo tempo faz com que a rede fique mais lenta, e isso demora, às vezes, para que o aluno entre na sala de aula, para que ele responda a um questionamento do professor. Muitas casas também têm um computador apenas, e eles têm que dividir esses horários entre o grupo ali familiar, né? E isso impede que nós, professores, tenhamos aulas ao vivo com os alunos. Eles precisam entrar no horário que eles têm disponibilidade ou no horário que eles tenham ali organizado em sua casa. Outra questão é que a gente não pode também trabalhar a mesma carga horária presencial de forma remota, porque até mesmo por essas questões de dinâmica, né, dessa divisão aí em casa, e também o próprio aluno ele pode construir essa carga horária, esse calendário, vamos dizer assim, dentro do seu dia a dia. Outras vezes, porque a gente está online, porque ele vê que a gente está online lá pelo computador, pelo celular, o aluno acha que que o professor é full time, né? Que ele estará disponível 24 horas por dia. E a gente recebe mensagens de madrugada, a gente recebe na hora do almoço, no sábado, no domingo, e o horário do professor também de descanso, ele precisa ser respeitado,
né? Assim como a gente estaria em sala de aula. A gente encaminha as orientações para os alunos e eles repetem as mesmas perguntas. Então, o professor, é para responder? É para enviar por e-mail? É para né, é para copiar, né, como fala em sala de aula? Então, falta muito da interpretação do aluno, daquela atenção de ele mesmo conseguir entender o que foi desenvolvido ali pela atividade. Priscila, você me corta se eu estiver já no tempo. Tá tranquilo. Pode falar, pode ir explicando. Hein? Eu acho que essas questões são muito importantes, a gente tem que, né, falar um pouquinho delas também. Sim, então, o aluno ele volta com as perguntas que estão escritas ali no desenvolvimento da atividade que muitas vezes é aplicada pelas plataformas de ensino, pelos sistemas desenvolvidos em cada uma das escolas. E eles acabam voltando essas perguntas, acaba sendo desgastante, né? Porque a gente tem que explicar algo que já estava explicado. Então, é aquela questão do mastigar, eu quero tudo pronto, e isso acaba atrapalhando o desenvolvimento desse trabalho. Outra coisa é que toda transformação, toda adaptação, ela é lenta, né? Agora a gente está sofrendo uma adaptação que acontece simultânea com o que a gente está desenvolvendo. Então, não há treinamento para alunos, não há treinamento para os professores, para as redes de ensino, e a gente tem que se reinventar a cada dia, descobrindo novas formas e descobrindo no fazer. E isso traz uma vantagem de uma aprendizagem rápida, mas é uma desvantagem porque dá certa insegurança. Outra coisa é sobre a privacidade de estudar. Então, em casa, às vezes tem uma criança pequena, né, os pais que chamam, ou a campainha que soa, então o telefone que toca, então não é a mesma concentração que seria em sala de aula. Então, há uma distração muito grande por causa dos diversos ruídos que existem dentro da casa. Eu já falei sobre isso aqui, mas seguindo a minha anotação, a falta de habilidade do professor com os recursos midiáticos. Então, eu nunca fiz uma live, eu nunca fiz um vídeo, eu nunca fiz uma aula para o YouTube. Então, isso acaba trazendo ao professor certa timidez, certa insegurança também para desenvolver aqui as suas atividades. O professor também ele leva mais tempo para preparar a sua aula. Ele precisa preparar o ambiente, ele precisa preparar um PowerPoint, explicar aquele PowerPoint, ou explicar numa live aquele conteúdo, ele gasta mais tempo para preparar a sua aula, apesar de sua aula ser mais curta. O que ele desenvolveria em 50 minutos, ele dá uma aula ali num vídeo de 15, 20 minutos, porque as imagens auxiliam muito, né, no entendimento. Então, e também não tem os alunos ali conversando, né, ali para dispersar ali a sala de aula. Outra questão é que a gente percebe um aumento das desigualdades educacionais. O que seria? Nem todo aluno tem um ou mais computadores em casa. Nem todo aluno tem a internet, o Wi-Fi em sua casa. Ele muitas vezes usava uma lan house e agora ele precisa ter essa internet em casa, né? E isso distancia um pouco mais as desigualdades sociais. E também faz com que perca aquela atividade, o papel social que é vivenciado na escola, porque o professor, quando ele percebe alguma crítica, algum olhar, alguma observação do aluno, ele trata isso de uma forma que possa tratar algumas questões, né, como respeito, como eu diria, tratar questões que poderia guiar esse aluno de uma forma mais centrada. Ali, cada um tem o seu entendimento, né, numa aula virtual. Os pais também responsáveis, né, em questão da rede privada, principalmente, têm pedido descontos, né, nas escolas. E eles não entendem que as escolas continuam pagando os professores, que eles continuam trabalhando, mesmo que em casa. E não é porque o professor está trabalhando em casa que ele não vai receber o salário, né? E acaba que os pais
transferem aos professores, né, essa responsabilidade aí. Que eu estou pagando, você tem que fazer o serviço ou na hora que eu quero, né? Infelizmente, há essa cobrança. Então, muitos também pedem redução do valor de mensalidade, os sindicatos têm observado quanto a isso também. Para finalizar, outras duas questões, que é o aumento do dólar, que isso fez com que subissem o preço dos equipamentos. Então, quem precisa atualizar seus equipamentos, comprar um novo computador, está super caro, isso tem dificultado, né, o acesso. E também os equipamentos obsoletos que não acompanham a tecnologia. Então, se eu fosse transmitir por um computador antigo, por um celular antigo que não tivesse um vídeo frontal, uma câmera frontal, eu, né, teria maior dificuldade. Então, tudo isso leva a algumas desvantagens. Né? Mas não temos vantagens também, eu tenho muitas para falar. Daqui a pouco eu queria, então, que a Beatriz falasse também um pouquinho sobre isso, principalmente do que ela vive no ensino superior, né? É óbvio que a gente vai abordar a questão da tecnologia, mas aí eu acho que a tecnologia ela é muito mais vantajosa, né? Ela que ajuda a gente nesse processo todo que a gente está enfrentando. Mas eu queria que ela falasse um pouquinho sobre isso que ela tem vivenciado. Eu não sei como estão as aulas lá, se tem aulas remotas, se não estão sem, se vão perder o semestre, se não vão, o que virou, né? E falasse um pouquinho sobre o que ela acha, né, em relação a essas desvantagens aí que nós temos. Então, quanto ao UFRPE, né, eu posso falar pela UFRPE, e algumas universidades aqui de Pernambuco, mas principalmente a Rural, a gente está totalmente sem aula. Como a gente tem muitos professores que não têm a habilidade ainda necessária para poder fazer essas aulas remotas, e lá na Rural também a gente tem muitos alunos que não têm acesso à internet, de fato, que o acesso da internet dessas pessoas era na universidade, então a gente está completamente sem aulas, até porque as dependências da faculdade estão sendo utilizadas para ajuda, né? Ajuda as pessoas em situação de vulnerabilidade, está arrecadando alimento, arrecadando donativos para ajudar essas pessoas e a comunidade ao redor. Então, a Rural ela está com atenção. A atenção da Rural está sendo, nesse momento, ajudar as pessoas. O foco de todo mundo, o foco também dos pesquisadores de lá está sendo esse. Então, a gente está completamente sem aula. Eu fico meio triste com isso, porque eu fico sem minhas aulas, né? Mas, ao mesmo tempo, eu também vejo que isso, de certa forma, é bom. Não bom, mas é justo, porque tem muita gente que, de fato, não ia ter acesso a esse conteúdo. Assim como a Simária comentou, tem muita gente que depende de uma lan house ou depende da própria faculdade para poder ter acesso a esse tipo de conteúdo. Então, achei justo. Não é pensando em mim, eu gostaria de conteúdo. Pensando nos outros, a Rural tomou a melhor decisão que ela poderia tomar nesse momento. Né? A Simária ela comentou também alguns pontos importantes, que foi em relação ao acesso simultâneo da rede lenta. Sim, nesse período está sendo bem complicado, porque todo mundo está na internet, né? Todo mundo está o tempo todo na internet, seja checando mensagens, seja checando notícias e lives, tem live atrás de live, né? Mas, vendo no ponto de vista também pós esse período de pandemia, eu acredito que a conexão lenta ela vai ser resolvida a partir do momento em que as pessoas também vão estar podendo seguir as suas vidas normalmente, né? Então, claro, para o momento atual, a questão de conexão lenta está sendo péssima, está sendo quase impossível fazer algumas lives, mas tendo no ponto de vista também pós-pandemia, com as pessoas podendo seguir a vida, eu acho que isso vai se normalizar tranquilamente. Uma coisa que ela falou também sobre não poder exigir a carga horária normal, né? Eu acho até importante isso, na verdade, porque há uns tempos eu venho refletindo se a carga horária a qual nos é dada dentro das universidades, como aula mesmo tradicional, da gente ter que ficar dentro de sala de aula, sentado, assistindo o professor assistir, o professor dar aula, será que isso está dando certo? Sabe? Eu me pergunto muito isso. Porque, por exemplo, tem professores que falam de forma mais lenta.
E eu sou uma pessoa acelerada. Então, quando eu vou assistir uma aula na internet, eu assisto a aula em 2.5, em 3.5. Então, para mim, assistir aula na internet é maravilhoso, porque eu posso acelerar aquele professor falando e assistir uma aula que é de 1 hora, às vezes, eu assisto em 25 minutos. Então, isso é uma grande vantagem do online, porque o aluno faz o próprio ritmo. E acredito que através de vídeos, às vezes, a gente consegue passar as ideias muito mais rápidas, muito mais diretas, muito mais simples do que às vezes a gente consegue na sala de aula. Eu já dei aula, acho que a Priscila sabe, eu já dei aula por alguns tempos, ainda dou, na verdade, e isso aqui hoje em dia é só de comunicação, não é mais de biologia de fato. E o maior desafio era conseguir fazer com que a turma fixasse na linha de pensamento para poder eu conseguir continuar o meu pensamento. A galera vai se dispersando. E aí, através de um vídeo, você pode gravar o vídeo com a sua linha toda de pensamento. Além disso, colocar recursos visuais, como imagens, como linha do tempo, todos esses recursos que o vídeo ele proporciona. E isso facilita muito mais o entendimento do aluno. Então, eu acredito que justamente por isso, por facilitar o entendimento, a carga horária, de fato, ela vai diminuir, porque talvez não tenha necessidade. E aí me vem o questionamento. Se utilizando o vídeo não tem necessidade de tanta carga horária assim, por que é que a gente deve continuar no ensino tradicional com a carga horária tão grande? Se a gente poderia alinhar essas duas coisas, o presencial e o online, porque o presencial ele é importantíssimo, a gente poderia alinhar essas duas coisas e, dessa forma, fazer com que as pessoas tenham mais tempo para viver. Entende? Eu acho que isso é um questionamento muito importante, porque, por exemplo, eu gasto, em média, por dia, 8 horas de deslocamento na minha cidade. De deslocamento. Ou seja, é um momento que eu estou dentro de um ônibus, não só um, né? Eu pego vários ônibus, só para me deslocar para os locais que eu vou estudar, ou que eu vou fazer curso, ou que eu vou trabalhar. Então, são 8 horas da minha vida em que eu poderia estar produzindo muita coisa. Enquanto estou 8 horas no ônibus, tem outras pessoas 8 horas trabalhando. Então, se a gente conseguisse alinhar o que é apenas teórico e pode ser passado por vídeo, colocar apenas online, e o que é prático, colocar na prática, de que forma isso faria com que a emissão de gás carbônico diminuísse nas cidades, a felicidade das pessoas aumentasse, porque, não sei se vocês sabem, mas existe um índice chamado FIB, que é a Felicidade Interna Bruta, que a ONU ela mede a felicidade interna bruta de cada país. E a Finlândia hoje é o país mais feliz do mundo, ele tem o maior FIB do mundo. E eles aplicam justamente isso lá, aplicam a questão de utilizar o digital não para separar as pessoas, mas para poder fazer com que as pessoas tenham mais tempo de se conectar com outras pessoas. Então, se eu tivesse essas 8 horas, eu não precisasse me deslocar, eu não precisasse emitir gás carbônico, eu pudesse fazer as coisas que me interessam, fazer algum hobby, me dedicar a uma outra atividade, a gente talvez estivesse criando uma população muito mais feliz, muito mais produtiva e muito mais inteligente. Então, eu acho que essa diminuição de carga horária é até legal, é boa. As pessoas podem, com essa diminuição de carga horária, as pessoas podem até estudar mais. A questão de falta de habilidade dos professores, sim, isso é um fator que eu venho observando já há muitos anos, na verdade, desde que a gente começou a bioeducação digital, né? A gente sempre convida muitos professores e muitos não têm habilidade de gravar um vídeo. Então, aqui na Bio, pelo menos, a gente toma o cuidado, a Pri está aqui para provar, a gente toma o cuidado de fazer todo o manual de como fazer a gravação da sua palestra, com desenhos, com tudo explicadinho. E acredito que se isso fosse feito de uma forma mais efetiva por cada universidade que hoje está pedindo para o professor gravar aula, porque eu estou vendo um monte de faculdade dizendo: professor, agora você vai pegar o seu conteúdo e vai ter que colocar tudo online. Se vire. E não dá para ser assim. Claro, a gente tem um monte de tutorial na internet. Já tem isso. Se você procurar, você consegue fazer uma aula online tranquilamente. Só que não é todo professor que vai ter essa expertise. A gente vê que tem professores, eu tenho professores que têm mais de 80 anos. Essa pessoa não é desse mundo extremamente digital e não é culpa dela isso jamais vai ser culpa dela.
Inclusive, eu estou com muita saudade do meu professor. Mas é importante a gente pensar que as faculdades, elas precisam sim dar esse direcionamento, elas precisam sim ensinar os alunos a estudar de casa e precisam sim ensinar o professor a se reinventar para poder começar a gravar as aulas de casa. E eu acredito que o ponto mais importante de tudo que você falou, Simária, é a disciplina. Né? Nem todo mundo tem disciplina para estudar em casa. E não só disciplina, como pai chama, avó... Eu sei disso na pele. Minha avó chama o tempo todo para poder dar atenção para ela. Eu tenho 3 cachorros, então os 3 cachorros chamam o tempo todo. Irmã, mãe, papagaio, tudo. Eu tinha até gavião em casa, então até o gavião chamava atenção. Então é difícil você conseguir ter atenção da sua foco nos seus estudos com tudo isso, mas ao mesmo tempo cria nas pessoas um maior autoconhecimento, sabe? As pessoas vão ter que passar a entender como é que tem que ser a sua comunicação interna, como é que tem que ser a sua comunicação com as pessoas que estão ao seu redor, como é que tem que ser a sua disciplina de estudo. Então, essa semana, eu acho que o que eu mais recebi de mensagem foi: como é que tu faz a tua programação semanal para tu conseguir fazer tudo o que tu consegue fazer? Me mostra a tua agenda, me mostra como é que tu divide teus horários. Então, isso foi uma expertise que eu criei desde sempre, assim, desde o colégio, desde que eu estava no colégio, antes de entrar na faculdade, e que isso só me agregou. E hoje eu vejo muito mais pessoas se preocupando em fazer até mesmo cursos para aprender a se organizar no horário. Então, isso vai trazer para as pessoas muito mais disciplina e entender que dentro de casa tem que ter um espaço para estudo. Dentro de casa não é só o descanso ou a diversão. Dentro de casa tem que ter a sua mesinha ou o seu escritório, onde você senta, bota a bunda na cadeira, pega o seu caderno, anota, ou anota em post-it, ou anota no próprio computador, sabe? Eu acho que isso é uma desvantagem, porque nem todo mundo tem ainda, mas isso é uma vantagem porque muita gente vai desenvolver. Muito bem. Só para fechar essa questão, pessoal, eu acho que assim, o grande desafio para o professor é ele se reinventar, é ele sair do que ele era acostumado. E isso é uma coisa que eu vejo, na verdade, como, apesar de ser um desafio, uma coisa que o professor vai levar para o resto da vida. Se ele hoje, ele consegue se virar nos 30 e fazer uma coisa diferente, quer dizer que no dia a dia dele na escola, ele também vai conseguir fazer. E é isso que a gente busca, né? O que a gente fala que está faltando nas escolas, no ensino básico, e às vezes até no ensino superior, não é uma forma diferente de dar aula? Eu concordo muito com o que vocês falaram, essa questão da questão da carga horária que a Beatriz falou. Se a gente consegue, em 20 minutos, passar uma informação para o aluno, e ele consegue captar aquilo ali, está maravilhoso. Essa questão de carga horária, ela é muito relativa, né? É lógico que o presencial ali, a gente tem, por exemplo, no ensino superior, a questão das aulas práticas, né? Isso não pode deixar de ficar de fora, mas eu consigo ver, assim, que eu acho que o grande desafio é isso, é o professor conseguir enxergar, assim, tudo bem, vamos lá, vamos respirar e a gente vai dar conta. Precisa, lógico, de ter um amparo tanto das instituições, né, particulares, públicas e tudo mais, a gente vê que falta muito isso. Por exemplo, aqui no estado do Paraná, a grande questão é que, assim, eles estão lançando as atividades online, né, e nenhum professor tem nenhum direcionamento de como isso vai ser feito, né? O que é legal, eles estão lançando na TV também, para conseguir atingir aqueles que não têm, por exemplo, computador. Eu achei bem interessante. Só que aí, quem lança, quem faz essas aulas na TV não é o professor da turma. São professores, sei lá, são professores que não conhecem aquela turma. Aí a gente vê o quê? Diferença. Porque tem uma turma que está mais avançada, outra não. Então, esse é o complicado. Não tem uma gestão, né, de como ser feito isso, porque tudo surgiu do nada, né? De repente, do dia para a noite, você acordou e você já tinha que dar aula online e tudo mais. Foi assim, um dia você dormiu, no outro dia você acordou às 6, viraram e falaram, né? 7h30, partiu aula online, vamos lá fazer, galera. Então, assim, é isso que é o grande desafio, mas eu acho que é um ponto, assim, que a gente tem que refletir bastante,
daqui para frente como esse profissional vai ser, porque a tendência é que ele melhore muito. Se ele consegue, né, dar uma aula com vídeo, por que ele não dá uma aula com vídeo agora? Por que ele não leva para os alunos um vídeo? Se ele consegue fazer uma maquete e ficar aqui mostrando, porque ele está com medo do aluno não entender, por que ele não faz uma maquete e leva para a sala de aula para o aluno entender melhor? Então, eu acho que os desafios, na verdade, como o próprio nome está falando, ele vai desafiar o profissional a se tornar uma pessoa melhor. É isso que eu vejo, né? Eu e a Simária, a gente conversou um pouco sobre isso também, até acompanhei em outras lives, que eu acho que é isso. A gente vai ter uma mudança de perspectiva no cenário da educação a partir desse momento, né? Então, eu acho que é isso. Eu queria um pouco que a Simária falasse a respeito das grandes vantagens que nós temos também, né? Que eu sou muito apaixonada pela tecnologia associada à educação, então eu vejo muitas vantagens, apesar de entender todas essas que nós falamos, eu acho que tem uma dificuldade em relação à conexão. Eu tenho também muitos alunos, inclusive do ensino superior, né, que moram em fazendas, né? O acesso é muito diferente. Tanto é que para esses alunos, muitas vezes a gente tem que fazer um material à parte, não é uma aula online ali, porque ele não está conseguindo ver mesmo, né? Então, assim, eu consigo entender isso, mas como eu sou muito, assim, apaixonada pela tecnologia, eu vejo muitas vantagens. Eu acho que a gente podia fechar com essa questão. Simária poderia falar um pouquinho dessas vantagens, né? E a Beatriz falar da questão principal do bioeducação digital e como que ela associa essa tecnologia com a educação. Sim. A primeira coisa, Priscila, que você falou aí é dessa reinvenção do professor. Acho que todo mundo fica um pouco numa zona de conforto de dar as aulas do mesmo jeito, está funcionando assim, vamos seguir assim. Então, essa rápida adaptação é aquele, né, se vira nos 30, dá seu jeito e faz a sua aula e você tem que fazer acontecer. Então, isso, de certa forma, trouxe uma evolução para a educação de uma forma muito rápida, de formas que a gente, que trabalha com educação à distância, já percebia vantagens, mas que a maioria da população achava que não funcionava, né, por ter um certo preconceito com a educação à distância. Nós não estamos vivenciando uma educação à distância, o ensino remoto traz um pouco dessa característica de EAD, mas a gente já tem como conciliar, como você bem falou. Então, outra vantagem é de manter-se estudando. Os alunos, eles precisam manter esse ritmo de estudo, né? Então, ficar 1 mês, 2 meses, a gente não sabe quanto tempo vai levar esse distanciamento, né? Social. Então, a gente precisa manter-se ativo, né? Com o nosso cérebro funcionando, continuando revendo aí os conteúdos, os conceitos, etc. Outra questão é a questão da adaptação, a readaptação às novas formas de ensino. Então, até mesmo o professor de 80 anos, eu achei tão fofo, que eu tinha um professor bem idosinho na faculdade também, e a gente era apaixonado, a experiência é incrível, mas ele tinha pouquíssima habilidade também com os recursos, né, de computador, etc. Então, essa falta de habilidade, ela traz também um conhecimento. Olha, eu vou ter que mexer agora, eu não posso sair para visitar meus netos, eu preciso ter o celular, eu preciso saber mexer. Então, isso acaba trazendo formas de aprendizagem para as pessoas de forma geral, mas também a reinvenção do professor como educador, né, que ele precisa buscar essas novas formas. Os alunos também, eles precisam aprender a se organizar. Então, eles precisam construir um calendário, uma rotina de estudos, uma rotina de horários, e acordar às 7 horas, né, para estudar, como era de costume, para não perder esses hábitos, né? Então, o horário de estudos dele precisa também se equilibrar com os demais estudantes, trabalhadores da casa, que precisam usar esses recursos também. Você falou da aprendizagem, você acelera, né, Beatriz, os vídeos, mas o aluno, ele aprende também no seu tempo. Ele pode ver aquele vídeo, eu tive uma dúvida, pausa, retorna, né? Se é algo gravado, ele pode retornar. As aulas online, o professor também pode deixar a sua gravação, né? Gravar essa aula e disponibilizar também um link do YouTube ou de
ou nas próprias plataformas de ensino, para que os alunos tenham acesso e revejam. Outra coisa que, até quando eu comentei com meus colegas, né, há uma possibilidade de avaliar o trabalho docente de uma forma mais próxima pela família, porque em casa os filhos estão estudando, os pais estão ouvindo ali como os professores ensinam, a forma como ele articula ali, dá exemplos e né, cria sobre as formas de ensino. Isso é muito interessante, porque às vezes... talvez até aprender junto, né? Sim, porque às vezes pensa que em sala de aula a gente está, né, enrolando ali um pouco e, na verdade, o ritmo é muito intenso e aquela questão de estudar em casa, né, muitas pessoas estão revendo isso porque não dão conta de orientar tudo, né? A gente estuda anos e anos e a gente vê que a gente não sabe tudo do conteúdo. Então, há uma possibilidade de se avaliar esse professor e ver a qualidade do professor, né? Outra questão é quanto aos recortes do conteúdo. Em sala de aula, você tem 50 minutos, às vezes é um conteúdo mais curto, e você tem que trabalhar vários tópicos dentro da sala de aula. Por vídeos, você pode trabalhar os conteúdos de forma isolada. Então, você grava pequenos vídeos de até 20 minutos, pelo amor de Deus, vídeos curtos, né? Porque ninguém aguenta ficar assistindo 2 horas de aula. O professor falando a mesma voz, é capaz de dar até sono. Ninguém sabe, deixa ligado lá e some. Então, vídeos curtos para manter a atenção, isso também é uma vantagem. A possibilidade, né, de se repetir essas aulas, de rever, e também o que a gente trabalha com metodologias ativas, uma forma bem interessante é trabalhar a sala invertida. Então, você envia os textos, ou de acordo com suas plataformas de ensino, tem os conteúdos, os livros lá, o aluno ele pode visualizar, estudar o texto antes de ver a explicação do professor. E isso faz com que se familiarize com esse conteúdo de forma mais fácil. É uma abordagem bem interessante que eu sugiro até que os professores, né, adotem, estudem para ver como adaptar suas aulas. Outra questão, a gente já comentou aqui, né? Não tem conversa paralela, não tem aluno pedindo, "Ô, professor, levanta o dedo, posso beber água?" Então, não tem essa saída constante da sala de aula. A gente pode desligar o áudio lá dos alunos enquanto a gente trabalha. Então, não tem esse ruído. Então, a concentração pode ser maior, porque não tem, né, tanta conversa paralela. Inclusive dos próprios alunos é maior, porque a gente faz portfólios lá na faculdade, né? Então foi uma coisa que eu percebi, assim, muitos conseguem ter uma concentração maior, porque na sala não tem, né, não tem o barulho, ele está lá na sua casa estudando, então ele está concentrado naquele vídeo. Bem legal. E a variedade de recursos didáticos, tecnológicos que a gente pode lançar mão para trabalhar nesses tempos, né? Sem falar que nas suas aulas gravadas você pode ativar ainda os chats, né, de tirar dúvida, se não há essa possibilidade de interação. A gente perde muito dessa interação com o aluno, né, da vontade do cheiro do aluno, da gente, da sala de aula. Ai, hashtag saudade, meus alunos. Então, de estar perto deles, mas a gente precisa se adaptar e observar que há grandes possibilidades nesse período, né? E ninguém precisa parar de estudar porque estamos em pandemia. É isso. Muito bem. E, Beatriz, fala um pouquinho, então, dessa questão da tecnologia, que eu acho que ela está muito, né? A gente não tem como fugir dela agora, nesse momento. Para qualquer tipo de material que você for fazer, você vai utilizar ali a tecnologia, né? Ou você vai fazer uma videoaula, ou você vai fazer um chat, nem que seja no grupo do WhatsApp, ou alguma coisa que você vai utilizar a tecnologia, né? Eu acho que você já trabalha aí há um tempo grande com isso, você já fez vários aí congressos, está vindo mais um aí pela frente, né? Tudo online. Então, eu acho que a gente tem aí uma grande vantagem, né? De poder usar esses recursos agora, por mais que muita gente não conheça, começar a aprender mais até sobre eles, incluindo eu, né? Que estou aqui fazendo uma live no YouTube, nem sabia que eu poderia fazer, agora já sei, gente. Hoje você que me ensinou. Então... Com certeza, Pri.
A questão da tecnologia, a gente já está com tecnologia o tempo todo, né? Não tem como hoje uma pessoa fugir da tecnologia. Meu pai é do interior, né? E aí ele fala, mas uma vez ele falou para mim, mas tem muita gente que nem vive com tecnologia e vive muito bem. Beleza, não, concordo. Tem muita gente que vive, sim, super isolado e vive muito bem, mas a questão é quais os resultados que as pessoas querem atingir. Quer atingir um resultado de alguém que está na universidade, que tem auto-ensino? Beleza, então vamos isolar essa pessoa e vamos pegar. Hoje a pessoa consegue se comunicar com um grande número de pessoas se não tem um WhatsApp, porque pelo que eu conheço, quase todo mundo que eu conheço tem um WhatsApp. Tem um WhatsApp, agora as pessoas estão começando com o Telegram, muita gente tem Instagram, e, por exemplo, eu aprendo muito com o Instagram. Meu Instagram não é só uma diversão. Meu Instagram é trabalho, e dentro do meu Instagram todo, eu modifiquei a questão de quem eu sigo para poder sempre ter conteúdo no meu Instagram. Então, se eu entro no Instagram, se eu estou navegando no Instagram, eu estou aprendendo. Então, hoje, a tecnologia ela vai estar presente o tempo todo. É até interessante falar isso, que hoje chegou para mim uma campanha nacional, eu vou até ler, campanha nacional pelo direito à educação, né? Que existe já há um tempo, e aí a matéria é de 26 de março, na verdade, de 2020, e ela fala 8 motivos para não substituir a educação presencial pela educação à distância. E os pontos que ela aponta, assim, eu fiquei até assustada, de certa forma, porque acredito que seja falta de conhecimento. Porque, por exemplo, aqui, ela fala que a educação à distância ela não é uma realidade do ensino médio. Quando a gente já tem países como Holanda, como Finlândia, como Suíça, como Estados Unidos, como Japão, China, diversos outros, e até mesmo dentro do Brasil, onde a educação à distância no ensino médio já é realidade. Já tem muita gente que estuda educação à distância no ensino fundamental, no ensino médio e no ensino superior. Então, com certeza, foi uma falta de conhecimento da pessoa. Lembrando aí que a Suíça é o exemplo, né? É a Suíça ou a Suécia? Suécia? Eu não lembro agora, mas... então é esse. A Suécia é um exemplo em educação à distância e você vê a quantidade de inovação tecnológica que sai de lá, sabe? Simplesmente porque as pessoas são educadas desde criança. Outra coisa que ele fala é que crianças não têm habilidades digitais para ter alguma educação no ensino fundamental. É importante crianças estarem nas escolas, óbvio que é importante, porque é quando começa a criar laços sociais. Mas dizer que criança não tem educação digital, em pleno 2020, tem criança que me ensina a fazer coisa no meio digital. Meu sobrinho consegue mexer no YouTube, às vezes melhor do que eu. O menino tem 3 anos. Para passar as fotinhas. Só os dedinhos, você vê ele assim, ó. Pois é, a criança hoje em dia não aprende a escrever primeiro, a criança primeiro aprende a digitar, depois ela aprende a escrever. E eu conheço crianças que não sabem escrever, mas sabem digitar direito, com acentuação, com pontuação. Então, você dizer que criança não tem acesso a digital é uma total irresponsabilidade até. E dizer que não tem como educar a criança no digital, a galinha pintadinha vai à falência, então, né? Galinha Pintadinha e diversos outros que trazem, sim, o Mundo Bita. Eu estava lendo as letras do Mundo Bita, aquilo dali é educativo, minha gente. Então, se tem como fazer isso com criança, tem como fazer com adulto, tem como você pegar ciclo de Krebs e ensinar ciclo de Krebs com uma história engraçada, divertida, que faça a pessoa de fato gostar daquele negócio. E por que eu falo isso? Porque a gente já fez, a Bioeducação Digital já fez isso. A gente tem um e-book de ciclo de Krebs que é extremamente engraçado. Eu aprendi aquele negócio, eu nunca pensei que eu fosse conseguir aprender. E não só de Krebs é complicado. Pois é. Então, tem como. E os recursos digitais, ele está trazendo isso. Hoje, a gente tem uma série de plataformas que tem uma utilização super facilitada. O próprio Zoom, que é o que a gente está utilizando agora para falar entre a gente. Qual o mistério de utilizar o Zoom? Você faz uma conta, você pega o link, gera o link, envia o link para as pessoas e pronto, está todo mundo conectado. Você está no Paraná, né? Isso. Tá no Paraná? No Paraná, em Minas Gerais e eu em Recife. Presencialmente, quando é que eu ia ter essa oportunidade? Quanto é que eu ia ter que gastar
para poder conseguir ter essa oportunidade de juntar a gente e ainda juntar as pessoas que estão assistindo a gente. Então, os recursos digitais eles estão cada vez ficando mais fáceis. O próprio YouTube lançou diversas facilidades para poder deixar a plataforma muito mais visual, muito mais fácil. Todas as plataformas hoje em dia que são digitais, ela vem incluída o manual de como utilizar. E outra coisa, o manual não é aquele manual que a gente tem costume de receber quando a gente compra um computador, que é um manual deste tamanho, com a letra desse tamanho, que a gente não vai ler nunca, né? Eu adoro ler manual de instrução. Eu tenho essa doideira, assim. Eu adoro ler manual de instrução, porque eu gosto de ver o quanto que ele consegue ser didático para me ensinar coisas que eu não sei. Mas, hoje em dia, as plataformas digitais trazem esse manual através de vídeo, através de imagem, através de exemplos. Traz pessoas que produziram aquela plataforma ensinando para você, olha, você vai clicar aqui, vai abrir a telinha, parece mais um passo a passo para criança e é feito para adulto. E, mesmo assim, a gente diz que não consegue aprender, né? Mas acredito que é só uma questão de esforcinho. Se a gente conseguiu aprender ciclo de créditos, a gente consegue aprender a usar uma plataforma, eu acho. Com certeza. Se você aprendeu o ciclo de créditos, já está quase pronta para formar. Não? Eu vou colocar no meu currículo, aprendi ciclo de créditos. Não, meu Deus. E outra coisa que até essa publicação falou foi que... Ai, meu Deus, cadê? A questão da segurança de dados. Sim, claro, a questão digital ela traz esse grande problema em relação à segurança de dados. Nossos dados podem sim ser vazados. A gente já teve diversos momentos na história da humanidade que os nossos dados foram vazados. Mas, contudo, todavia, qual foi a pesquisa na universidade que foi 100% protegida contra um plágio, contra a vazão de informação? Porque, pelo menos lá na Rural, acabou de acontecer um caso complicadíssimo de vazar informação de uma pesquisa e, creia, essa pesquisa não estava em nenhuma plataforma digital. Então, claro que a questão do digital ela se espalha muito mais rápido, mas até isso as plataformas ela trazem uma proteção muito grande. O próprio Zoom, ele há dias atrás a Anvisa notificou dizendo que estava havendo muitas fraudes, muito hacker e tudo mais. Só que no mesmo dia o Zoom modificou a sua programação já para proteger o usuário. Agora o Zoom utiliza senha, utiliza criptografia. O WhatsApp, que é uma tecnologia que está com a gente, ela já utiliza criptografia. Então, isso só tende a melhorar. O polo tecnológico brasileiro é gigante e é de pessoas altamente capacitadas. E não só o brasileiro, como o mundial, né? A gente tem muitas pessoas que estão ligadas à tecnologia mundial, que tem vários setores que trabalham apenas com segurança de dados. Então, claro, é para a gente tomar cuidado? Óbvio que é para a gente tomar cuidado, como tudo na vida é para tomar cuidado. Mas acredito que dizer que utilizar a internet vai afetar a dispersão de conteúdo é até um equívoco falar isso, né? E hoje em dia, a gente, para transmitir aula online, a gente tem o Webinarian, a gente tem um que me falaram essa semana, não lembro o nome agora, tem o Zoom, tem o Skype, tem o Hangout, tem o próprio Instagram. Quantas e quantas pessoas estão aprendendo coisas que antes já eram super inacessíveis para ela, simplesmente porque alguém agora está fazendo live no Instagram, sabe? Eu estou vendo amigos meus fazerem live no Instagram e falar, caramba, velho, era só isso que a gente precisava fazer para aumentar o engajamento da nossa banda e a gente não fazia porque achava difícil. E é só ligar a câmera do celular. A gente já fazia isso com você. E agora a gente está podendo fazer com mais pessoas. Então, as plataformas elas estão se facilitando. Dá para utilizar todas as plataformas porque tem o passo a passo e é só uma questão da gente se movimentar, se reinventar, né? Como vocês dois falaram, se reinventar. Tem muito professor que não vai conseguir se reinventar? Vai, porque também tem muito professor que meio que já passou esse tempo da tecnologia para ele. Só que é um pouco cruel dizer isso, mas só que esses professores eles vão estar se renovando também, né? Tem muitos professores que vão se aposentar e vão chegar novos professores. Tenho vários amigos meus que têm quase a minha idade e já são professores dentro de universidades,
Então, o futuro vai ser mais pessoas, mais jovens, conseguindo ensinar a mais pessoas e dando também a oportunidade de professores mais velhos talvez se aposentarem mais cedo, porque eu vejo muito professor meu que está trabalhando mais por obrigação do que porque gosta. Então, se ele tem esse recurso digital, ele pode dar aula viajando, por exemplo. Quantas e quantas vezes eu também não já tive que fazer uma aula ao vivo e eu estava viajando, eu não estava em Pernambuco, eu não estava na minha casa. A gente pode, através do recurso visual, fazer um vídeo mostrando a aula prática em um outro local, que às vezes a universidade não tem dinheiro suficiente para levar o aluno. E a gente não tem foto suficiente na internet. Mas a gente vai para esse lugar direto. Então, a gente pode gravar e dar essa aula para o aluno. Então, acho super fácil para se reinventar. Então, eu acho que é isso mesmo, pessoal. É uma fase assim para a gente aprender e para a gente mudar um pouco a visão da educação. É óbvio que é muito complicado, como a gente falou, a gente sabe que não são todos que têm esse acesso, né, à internet e tudo mais. Eu acho sim que tem que ter um olhar para essas pessoas, até porque a educação, como, né, todas vocês já estudaram, a Beatriz praticamente já é aí, já está quase formando, né, para formar. A educação, ela vem para atender a todos, né? Libânio já falava lá há muitos anos atrás sobre isso. A educação é para todo mundo, né? Então, assim, a gente tem que ter um olhar muito cuidadoso com as pessoas que não têm esse acesso, com as pessoas que têm um tempo limitado para ter acesso. Eu acho que, assim, são vários desafios aí, mas a tecnologia associada à educação, eu acho que vai trazer muita coisa boa para a gente aí para frente, né? O fato de você trazer um vídeo, isso eu já tinha percebido nas próprias aulas presenciais no estado aqui também. Você leva um vídeo, os alunos que são de conversar demais, está todo mundo quietinho, escutando o vídeo. Só que isso também tem muito aquela questão que a gente falou, não pode ser um vídeo de meia hora, não pode ser um vídeo de 50 minutos. A gente vai ter que se adequar a isso, né? Então, eu acho realmente que a tecnologia ela vai proporcionar muito isso, e eu acho que é um momento muito de união dos profissionais também. Eu vejo isso muito na instituição que eu estou trabalhando agora, do ensino superior, no qual a gente está fazendo aulas remotas para os alunos, né? Mas o que mais está fazendo a instituição andar? Porque um professor, se aprendeu alguma coisa, ensina para o outro vai e ensina para o outro. Por quê? Porque ninguém nasce sabendo. E se você tem uma pessoa que pode te ajudar e falar, olha, igual você falou, você tem que clicar aqui, você tem que fazer assim. Quando tem isso daí, é muito mais fácil você conseguir e permitir que o aluno ajude. Oi? Sabe? Permitir que o aluno lhe ajude. Exatamente. Permitir que o próprio aluno ajude. Outra coisa que eu vejo assim que é fenomenal, os próprios alunos estão aprendendo. Eles não sabiam anexar uma tarefa no Moodle, que é o que a gente está usando na instituição. Uma semana atrás eles não sabiam. Nessa semana ninguém me procurou, eles já anexaram sozinho. Então, assim, é informação que é boa, inclusive para eles. Porque como profissionais que eles vão ser, que eles, né, vão se tornar, eles vão precisar usar a tecnologia também. Então, é uma forma deles começarem a melhorar, não só nós como os professores, mas os próprios alunos. Então, eu vejo isso daí muito, uma forma muito bacana da gente aprender. Aliás, a gente está nesse mundo para aprender, uma hora, né, a gente ia ter que avançar nessa questão da tecnologia. Na verdade, isso foi um pontapé, vocês vão ter que, o grande problema foi isso, vocês vão ter que fazer da noite para o dia, né? Tinha que ter uma organização melhor, mas quem sabe agora, né, a gente tem uma gestão, uma visão melhor para conseguir utilizar essas tecnologias de forma mais atrativa para os alunos. Eu vi até uma pergunta aqui no YouTube, de quem que foi, deixa eu dar uma voltada, que foi o Jonathan, não sei se ele ainda está por aí, mas ele perguntou sobre a questão da carga horária, né? Como que isso daí está sendo feito, se a carga horária está sendo mantida ou não. A Simária vai começar essa semana, não sei como é que ela, né, vai fazer, e a Beatriz falou que ela não está tendo as aulas, mas na minha experiência, a carga horária ela é mantida, mas as videoaulas, como vocês mesmos falaram, né, as aulas, elas são mais rápidas e dinâmicas. A gente não faz uma videoaula de 1 hora, apesar que eu falo, gente, meu Deus.
mas a gente não faz uma videoaula de 1 hora, a gente encurta para meia hora, 40 minutos, às vezes até menos, dependendo do assunto, né? Mas a gente fica o período da aula, né, disponível para o aluno. E é só aquele período? Não, é isso que é um dos desafios também, né? Acaba que o aluno vem perguntar em outros momentos também, né? Mas eu acho que é legal, assim, é pesado para o professor, sim, mas eu acho que é legal ele ter esse contato com o aluno. Então, eu tento manter os alunos naquele horário, né, disponível da aula. Por exemplo, se eu dou aula segunda à noite, é aquele horário que eu vou disponibilizar a videoaula e depois vou estar disponível para tirar as dúvidas. Mas, eventualmente, se eles têm dúvidas, se eles querem saber se o trabalho está certo ou não, eu ainda recebo essa atividade também e vou conversar com eles normalmente. Inclusive, eu vou conversar até se eles estão entendendo mesmo. Às vezes eu puxo assunto, mando mensagem no WhatsApp. E aí, você já viu? Entendeu? Qual que é a dúvida? E a atividade que ainda não entregou? Então, assim, é puxado para o professor, mas eu acho que é válido nesse período, até porque eles também estão ali bem, né, desnorteados, eles também estão angustiados, eles querem saber quando volta às aulas, eles são acostumados com o ensino, que é o ensino tradicional, é muito difícil criar o hábito deles estudarem em casa, tem toda a questão que eles trabalham em casa também, tem filho, a maioria dos meus alunos, eles têm filho, então chega em casa, como é que vai ver uma videoaula com o filho do lado? Então, eu estou dando aula online, às vezes, com eles aqui pelo Zoom, e tá os filhinhos lá do lado também, acompanhando, chamando a prof, gritando a prof. E assim, então assim, tem vários desafios aí, mas eu acho que a tecnologia está aí para tentar ajudar bastante nessa questão. Eu gostei muito da live, eu acho que a gente precisava mesmo falar, né, sobre esse tema, e foi muito legal porque a gente pôde trazer aí cada uma de um canto do Brasil, mais uma vez mostrando que a tecnologia está a nosso favor, né? E a ideia é que isso, né, seja mais comum. Como a Beatriz falou, putz, não fazia live antes. Agora, né, durante essa pandemia, a ideia é quem nunca fez uma live, né? Tá todo mundo fazendo live. Mas é uma coisa que é interessante, é uma forma de distribuir conhecimento, né, para todos. Todo mundo, se quiser acessar o link, vai estar lá e vai poder ver isso daí, né? E é uma forma de trazer mais interação, trazer engajamento, sabe? É uma coisa muito positiva. Então, assim, eu gostei muito, eu fiquei muito feliz, né, de conseguir fazer essa live com vocês, praticamente uma mesa redonda aqui. Espero que venham próximas aí, eu estou sempre também disponível para o que vocês precisarem. A Beatriz já sabe, né, tu vou estar lá também no Conabio, e que vai ser, pode fazer a propagandinha aí no final, com a palestra também, relacionado com a educação e a desmistificação de anfíbios, né, que é a minha praia. E só mais uma vez mostrando que a tecnologia está a nosso favor. A tecnologia pode ser uma coisa simples, é você mostrar uma imagem, que é o que eu comecei só com isso, né? Mostrando uma imagem ali, e essa imagem é transformada em conteúdo para os alunos, um conteúdo acessível, de forma simples, para desmistificar os grupos ali também. Muito obrigada mesmo por vocês terem aceitado, tá? E aí vocês podem fechar. Fala a Simária primeiro, se tem alguma coisa para falar, e a Beatriz depois. Então, primeiro te agradecer, Priscila, pelo convite, e agradecer a Beatriz, né, pela forma tão colaborativa que agiu com a gente, né, pela disponibilidade e tudo. Foi muito bom mesmo falar, abordar um pouco sobre o assunto, né, debater com vocês. Como você disse, Priscila, tem muitas ferramentas fáceis, práticas, acessíveis, gratuitas, né, pela internet, que qualquer pessoa pode usar para suas aulas. E o professor, ele não pode ficar muito engessado também nas formas de ensino. Eu vou dar aula agora só com PowerPoint, eu vou dar aula só com vídeos. Né? Ser mais flexível, saber que o aluno também ele tem o seu horário, né? Não cobrar aquela presença ali sempre do aluno quando ele está online, porque nós também passamos por problemas, dificuldades ao longo do dia, nesse tempo aí de crise, mas a gente precisa se adaptar, então, ser mais flexível para essas mudanças. Todos nós ganhamos com isso,
porque a gente aprende, né? O professor, ele sempre aprende. Numa sala de aula, a gente aprende muito e acredito que a gente tem aprendido muito. Agradeço aqui também aos colegas profissionais que compartilham com a gente as formas que têm utilizado em sala de aula, e a gente acaba aprendendo muito com eles, e a não errar também, né? Como muitos erraram ao testar, então já passa essa experiência, né? O passo a passo, como a Beatriz falou, já passa para a gente de uma forma mais fácil, prática, a gente já consegue evoluir em cima daquilo ali. Então, eu começo com minhas aulas interativas essa semana, a gente estava usando só as plataformas que o colégio já disponibiliza, com o material do aluno, que a gente precisa valorizar, porque ele tem esse material, ele pagou por esse material, então a gente não pode abrir mão disso, né? Mas também utilizar de outras formas para chegar mais próximo a esse aluno. Então, eu acredito que todos nós vamos ganhar muito com isso, e também, principalmente, dessa questão do valorizar o professor em sala de aula. O quanto é bom você ter um professor que transforma o ensino de uma forma mais simplificada, né? Porque não é fácil, dar aula não é fácil, a gente estuda muito, então acho que esse reconhecimento também do valor do professor, a gente vê várias postagens sobre isso, né? Nossa, como os professores são bons, por favor, voltem a dar aula, não aguento mais isso em casa. Então, não é fácil uma sala, eu tenho uma sala que tem 47 alunos de 15 anos, então não é fácil a gente trabalhar com todos eles, mantendo a atenção, mantendo o interesse, aquele gás para estudar. Então, vamos em frente, fique em casa, estude dentro da sua casa, né? Vamos manter os cuidados, lave as mãos, use o álcool gel, vamos cuidar desse período, né? A gente, com essa função também de educar sempre, a todo momento, eu espero que muito em breve a gente passe por tudo isso e estejamos todos bem, com saúde, né? Que é o que mais importa. Meninas, um grande beijo, muito obrigada, viu? Aprendi muito com vocês também. Aí eu que agradeço também, agradeço imensamente pelo convite da Priscila. Sabe que eu vou estar sempre à disposição, você sabe, eu sempre vou estar à disposição, tanto para vir aqui a gente conversar, quanto para lhe ajudar em qualquer coisa que for possível. Se eu não souber, eu aprendo e lhe ensino. Mas estou à disposição para a Simária também. Não te conhecia antes, estou muito feliz de te conhecer, ver essa profissional que você é. Já dei uma olhada no seu perfil, acho muito massa quando professores estão se reinventando assim, isso é muito feliz. Para o pessoal que está assistindo também, eu agradeço imensamente você estar aqui, pararem um pouco do seu dia para poder assistir a gente, para poder aprender um pouco mais, para poder trazer questionamento. Agradeço pelo apoio que sempre tem dado ao meu trabalho, ao trabalho da Pri, ao trabalho da Simária. Eu acho que o apoio das pessoas é o que faz o nosso trabalho valer a pena também. Então, eu sempre agradeço a cada seguidor meu de forma bem carinhosa, porque se a gente está aqui hoje é graças a cada um de vocês também, né? Então, muito obrigada. Pessoal que quer continuar aprendendo muito esse período de quarentena, não só no período de quarentena, né? Mas principalmente nesse período de quarentena, agora do dia 27 de abril ao dia 1º de maio, a gente vai ter o 4º Congresso Online Nacional de Biologia, onde a gente vai falar sobre educação, vai falar sobre zoologia, botânica, etnobiologia, criatividade, vendas. A gente vai falar muito sobre o tema total do Congresso, né? O tema geral do Congresso é construindo hoje o profissional do futuro. E o que é o profissional do futuro? O profissional do futuro é o profissional que é mais humano. Então, a gente está trazendo essa parte humana pra caramba nesse congresso. Vai ter muita coisa massa, vai ter umas novidades que eu estou muito ansiosa para soltar, mas que segunda-feira vai ser divulgado nas nossas redes sociais. Então, acompanhe o perfil da Pri no Instagram, acompanhe o perfil da Simária no Instagram, o da Bioeducação Digital também, que a gente vai estar sempre produzindo muito conteúdo para cada um de vocês. E muito obrigada a vocês por terem me convidado. Muito obrigada, pessoal. O pessoal que acompanhou aí, fiquei muito feliz. Teve várias perguntas e eu vou deixar tudo disponibilizado para quem quiser ver depois, tá? Passo para vocês também. Acredito que ali no YouTube deve ter como baixar, ainda não descobri, mas eu acho que tem. Então, vocês podem ficar à vontade, né, de usar esse material aí. Espero que tenha sido proveitoso. E muito obrigada mesmo. Vou encerrar, então.
Até mais, gente. Bom fim de semana para vocês. Feliz Páscoa. Obrigada.